Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos aprender sobre a geração do relatório de curva ABC aqui no Ceobra. Eu abri aqui o nosso orçamento de demonstração e antes de nós irmos para a aba de relatórios, eu gostaria de mostrar para vocês que a maior parte dos itens do nosso orçamento é de serviços, né? Mas aqui nesse orçamento, nós também inserimos diretamente aqui na estrutura itens de equipamento, material e mão de obra, tá? Vamos agora acessar no menu lateral a opção Relatórios e escolher a opção Curva ABC. Na curva ABC, nós vamos organizar os itens do nosso orçamento em ordem decrescente, conforme a relevância deles em relação ao valor total do orçamento. Aqui nessa tela, nós podemos configurar como será a aparência da nossa curva ABC, clicando aqui nessa setinha da configuração da curva ABC. Nós temos a opção de mostrar os itens com valor total zero. Podemos ainda escolher essa opção aqui de corrigir coeficientes, caso os percentuais não consigam chegar exatamente a 100%, você pode utilizar esse artifício para fazer pequenos ajustes para que esse percentual de 100% seja alcançado. Nós podemos também mostrar custos diretos, que são aqueles com mão de obra, material e equipamento, por exemplo. Nós podemos mostrar um resumo e também atribuir cores à nossa curva ABC, aos grupos A, B e C. Para utilizar essas opções, basta clicar aqui na caixinha de seleção correspondente. Veja que uma outra possibilidade é definir os limites para os grupos da nossa curva ABC. Perceba que aqui, por padrão, o sistema vai trazer dentro do grupo A uma porcentagem acumulada de até 50%. Para o grupo B, vão ser listados os itens até 80%. E os demais vão ser mostrados como pertencentes ao grupo C. Veja que nós temos também filtros que podem ser aplicados na hora de gerar o seu relatório. Você pode definir categorias, clicando aqui nessa setinha, escolha entre grupos e tipos que irão aparecer aí para você. E também é possível filtrar os itens de uma etapa específica. Clicando aqui na setinha correspondente, você escolhe se quer gerar essa curva ABC de uma etapa específica. Veja que nós temos a possibilidade de gerar a curva ABC dos serviços e dos insumos, tanto em Excel como em PDF. Vamos gerar, por exemplo, a nossa curva ABC de serviços em PDF. Veja que aqui nesse relatório de curva ABC de serviços estão sendo listados todos os itens que foram inseridos na estrutura do orçamento, inclusive itens de equipamento, material e mão de obra que nós inserimos. E cada um desses itens está categorizado dentro de um grupo, obedecendo aquelas faixas de percentuais que estão definidos como os limites da nossa curva ABC. Veja que ao voltar aqui ao nosso orçamento, nós podemos utilizar uma opção para a curva ABC de serviços, que é a de mostrar somente serviços e composições. Veja que ao marcar essa opção, são exibidos apenas os serviços que existem no orçamento. E aqueles itens que foram inseridos diretamente na estrutura de material, equipamento e mão de obra não vão aparecer aqui na listagem. Você também pode gerar a curva ABC de insumos do seu orçamento. Vamos fazer isso clicando agora na opção Excel. Veja que agora esse arquivo em Excel irá trazer todos os insumos listados e organizados de acordo com sua relevância em relação ao orçamento, obedecendo também os percentuais definidos para os limites da curva ABC.
Vamos agora aplicar alguns filtros antes de gerar o nosso relatório de curva ABC. Eu vou escolher aqui uma categoria de material e vou colocar aqui a etapa de paredes. Ao gerar a minha curva ABC de insumos, agora o relatório exibe apenas itens do tipo material que existem dentro da etapa que nós selecionamos. Na próxima aula, nós vamos aprender como gerar o cronograma aqui no Ceobra. Até lá!